Você já sentiu um calafrio repentino, uma batida do coração que parece prever o invisível? E quase sempre, esse calafrio vem antes de uma verdade que a mente ainda tenta negar. Se você descobriu algo, uma mensagem esquecida, um rastro digital, um deslize óbvio, e a primeira coisa que pensou foi um descuido, foi um acidente. Eu preciso te fazer um convite para olhar mais de perto. Talvez não tenha sido um acidente. No mundo das dinâmicas narcisistas e das relações tóxicas, o que parece ser um erro de cálculo é, muitas vezes, uma isca. Hoje, nós não vamos falar apenas sobre a traição em si, porque a traição é apenas o sintoma. Você vai entender por que ele deixou você descobrir. E para entender isso de verdade, a gente precisa ir até Carl Jung. Porque existem pessoas que só se sentem vivas quando alguém está sofrendo por elas. Então, respire fundo. O que você vai ouvir hoje não é para te ferir ainda mais, mas para te devolver a chave da sua própria cela. E é aqui que quase todo mundo erra. Muitas vezes, tentamos entender a traição através da nossa própria lente, a lente da empatia. Você pensa, como alguém que eu amo pôde ser tão descuidado? Ou, como puderam ser tão cruéis? Mas, para entender o narcisista, precisamos mudar a lente. Para eles, a traição não é apenas sobre o prazer com outra pessoa. Na verdade, a outra pessoa é o elemento menos importante dessa equação. O verdadeiro foco é você. O narcisista vive em um vazio crônico de identidade. Ele não possui uma fonte interna de luz. Por isso, ele precisa de suprimento. E o suprimento mais poderoso não é a admiração, é a sua reação emocional. Quando ele deixa um rastro óbvio, ele está lançando um anzol. Ele quer ver o momento exato em que o seu rosto empalidece, em que suas mãos tremem e em que a sua paz desmorona. Não é sobre o que ele fez com outra pessoa, é sobre o que a sua descoberta causa no seu sistema nervoso. Ao ver você desestabilizada, buscando respostas, chorando ou implorando por explicações, ele recebe uma confirmação perversa de poder. Na mente dele, a lógica é: se eu tenho o poder de destruir o mundo de alguém, então eu existo. Se eu posso controlar as emoções dessa pessoa a esse ponto, eu sou superior. E o que você viveu não foi aleatório. Isso tem nome. É o que chamamos de isca emocional. Ele não quer apenas o ato escondido, ele quer o teatro da descoberta. Ele se alimenta da energia que você gasta tentando montar o quebra-cabeça que ele mesmo deixou cair no chão, peça por peça, propositalmente. Você já viveu aquela sensação de encontrar algo que parecia óbvio demais para ser um erro? Como se a pessoa quisesse ser pega. Escreva nos comentários: eu confio na minha percepção. Vamos começar a validar o que você sentiu. Muitas vezes, a sua mente tenta te proteger do pior, criando desculpas para o que é inexplicável. Você encontra um rastro, uma curtida em uma foto antiga, um histórico não apagado, um deslize de horário, e pensa: ele foi descuidado. Se quisesse esconder, teria feito melhor. Aqui reside o que eu chamo de o erro invisível. Nós precisamos trocar a palavra planejado por algo mais sutil e por isso mais perigoso: negligência útil. O narcisista não senta com um mapa para planejar cada erro, mas ele cultiva uma negligência proposital. Ele deixa pistas o suficiente para te desestabilizar, mas não o bastante para que ele não possa negar tudo depois. É como se ele deixasse uma porta entreaberta. Se você entrar, ele te acusa de invasão. Se você não entrar, ele continua o jogo. Essa negligência serve para manter você em um estado constante de hipervigilância.
Quando você está ocupada tentando entender se foi um erro ou não, você para de olhar para si mesma. Sua energia é drenada para o labirinto dele. O objetivo não é esconder a traição perfeitamente. O objetivo é manter você em dúvida, porque a dúvida é o solo onde o controle cresce. Enquanto você duvida da sua própria percepção, ele permanece no comando da narrativa. Você já sentiu que estava se tornando um detetive de algo que estava escancarado, mas que a pessoa negava com tanta força que você chegava a duvidar dos seus próprios olhos? Isso não é falta de inteligência sua, é a sua empatia sendo usada para validar as mentiras dele. Para entendermos o porquê profundo desse comportamento, precisamos recorrer a Carl Jung e ao conceito da sombra. A sombra representa todas as partes de nós que rejeitamos: nossa inveja, nossa covardia, nossa sensação de inadequação. O narcisista carrega uma sombra densa, mas ele jamais a assume. Em vez disso, ele usa você como um espelho, e mais do que isso, como um depósito. Em termos práticos, quando você sofre com a descoberta da traição, ele sente que descarregou o próprio peso em você. É uma dinâmica espiritual e psíquica perturbadora. Ao ver você em pedaços, ele se sente inteiro. É como se ele transferisse a sujeira da própria consciência para o seu coração sensível. Quando ele te vê chorando, implorando por uma verdade que ele se recusa a dar, na mente dele acontece um alívio. Agora é ela quem está carregando a dor, a confusão e a sujeira. Eu estou livre. Jung dizia que o que não trazemos à consciência aparece em nossas vidas como destino. O narcisista força você a viver à sombra dele. Ele trai, mas é você quem sente a vergonha. Ele mente, mas é você quem se sente louca. Entenda isto. A exposição da traição é o momento em que ele entrega o lixo psíquico dele para você carregar. E ele faz isso porque, enquanto você estiver ocupada limpando esse lixo, você não terá forças para perceber que a luz que ele dizia ter, na verdade, era apenas o reflexo da sua. Você sente que, após descobrir essas coisas, você passou a carregar um peso que não te pertence? Como se a vergonha dele tivesse grudado na sua pele. Deixe um comentário com a frase: "Estou limpando o meu território." Vamos começar o seu processo de limpeza agora. Depois que o rastro é seguido e a verdade explode na sua frente, você espera um confronto. Você espera lágrimas, uma explicação ou até mesmo uma briga homérica. Afinal, você é um ser humano de sentimentos profundos e acredita que o conflito é o caminho para a resolução. Mas o que acontece? O silêncio. Muitos de vocês já me disseram: eu preferia que ele gritasse, que ele quebrasse algo, mas esse silêncio me mata. E é exatamente esse o objetivo. Na dinâmica do narcisismo, o silêncio após a descoberta não é uma pausa para reflexão. É uma retirada deliberada de validação. Ao se calar, o narcisista está dizendo sem palavras: a sua dor não é digna de resposta. O seu sofrimento não tem importância suficiente para que eu me justifique. Esse é o pico da retenção emocional. Enquanto você está em carne viva, buscando um porquê, o silêncio dele cria um vácuo. E o que o ser humano faz diante do vácuo? Ele tenta preenchê-lo. Você começa a se explicar por ele, a pedir desculpas pela sua reação, a implorar por um sinal de humanidade. O silêncio prende mais do que a traição, porque ele deixa a ferida aberta e sem curativo. Ele te mantém em órbita, esperando uma migalha de comunicação que nunca vem nos seus termos, mas apenas quando ele decide que você já foi punida o suficiente por ter ousado descobrir a verdade. O silêncio dele não é sobre a sua incapacidade de se comunicar. É sobre o medo dele de ser humano. Para ele, admitir o erro é morrer psiquicamente. Então,
Ele prefere te deixar no vazio do que encarar a própria sombra. Agora, precisamos olhar para o que acontece dentro de você, nas profundezas do seu sistema nervoso. Muitas vezes, você se pergunta: por que eu não consigo simplesmente ir embora? Por que eu ainda sinto falta de alguém que me feriu tanto? Não se culpe. A resposta está na neuroquímica do caos. Quando você descobre a traição, seu corpo é inundado por cortisol e adrenalina. É o choque, o estado de sobrevivência. Seu mundo desaba, mas de repente ocorre um pequeno momento de paz. Ele dá uma explicação vaga, faz uma promessa mínima ou apenas te olha com aquele jeito que você conhece. Nesse milissegundo, seu cérebro libera um pico de ocitocina e dopamina. É o alívio após a tortura. Esse ciclo de dor extrema, seguido por alívio intermitente, cria um vício biológico comparável ao de drogas pesadas. Seu cérebro começa a associar o abusador à cura da dor que ele mesmo causou. É como se você estivesse em um deserto morrendo de sede e a única pessoa com uma gota de água fosse aquela que te expulsou de casa. Esse vai e volta vicia. Sua mente se torna um lago que nunca consegue refletir a luz do sol, porque ele está constantemente sendo atingido por pedras. Você não está fraca, você está sob o efeito de uma tempestade neuroquímica que te impede de ver a saída. Entender isso é o primeiro passo para a soberania. Você não precisa de força de vontade sobre-humana, você precisa de desintoxicação. Precisa entender que o seu corpo está sentindo abstinência da paz e não falta da pessoa. Você sente esse puxão no peito, aquela vontade de ligar ou mandar mensagem só para que a dor pare por um minuto? Saiba que isso é o seu corpo pedindo alívio, não a sua alma pedindo por ele. Escreva aqui embaixo: eu estou recuperando meu equilíbrio. Se o narcisista se alimenta da sua reação, a sua maior arma não é o contra-ataque nem o grito e certamente não é a tentativa exaustiva de fazê-lo entender a profundidade da sua dor. A sua verdadeira força nasce de uma presença inabalável, de um estado de espírito que entende que o conhecimento sem a prática é apenas um novo fardo de tristeza. Para quebrar de vez o ciclo dessa isca emocional, você precisa aprender a caminhar pelas águas da observação desapegada. Imagine-se agora à beira de um rio de águas rápidas. Tudo o que ele faz, as mensagens ambíguas, as curtidas provocativas, os rastros deixados propositalmente, são como troncos sujos e galhos secos que a correnteza carrega. Você pode vê-los passar diante dos seus olhos, pode reconhecer a sujeira que carregam, mas você não precisa pular na água gelada para tentar segurá-los. Esse é o momento de separar o fato da narrativa. O fato é que houve um desrespeito. A narrativa é a mentira que ele quer que você compre de que você não tem valor. Ao olhar apenas para o fato, sem se deixar levar pelo redemoinho das justificativas, você começa a fechar as comportas da sua energia. Nesse processo de retomada, a sua comunicação passa a ser um deserto para quem esperava um banquete. Em vez de longas explicações ou súplicas por honestidade, você oferece a resposta mínima. Entenda que cada palavra que você usa para se defender é, na verdade, o combustível que ele usa para distorcer a realidade. Quando você escolhe não entregar o teatro emocional que ele planejou, o jogo dele perde o sentido. É um silêncio que não nasce da punição, como o dele, mas de uma profunda proteção ao seu próprio templo interno. Enquanto você ancora essa nova postura, lembre-se de respeitar o ritmo do seu próprio corpo. No momento em que o choque da descoberta acontece, o seu sistema nervoso entra em chamas e a pressa de reagir é apenas o vício químico clamando por alívio. Dê a si mesma o presente do tempo, permitindo que as primeiras 24 horas
passem sem que você tome qualquer decisão ou envie qualquer mensagem reativa. Use esse intervalo para caminhar na natureza, para sentir o chão sob os pés ou o afeto silencioso de um animal de estimação. Ao retirar o foco do labirinto dele e colocá-lo na sua própria respiração, você deixa de ser o depósito do lixo psíquico alheio e volta a ser a única governante do seu destino. Esse movimento de volta para si exige uma coragem que poucos possuem. Se você sente que está pronta para ser a guardiã da sua própria paz, deixe um sinal nos comentários. Escreva apenas: eu retomo o meu eixo. Ver que outros corações sensíveis estão fazendo o mesmo vai fortalecer a sua caminhada hoje. Nós percorremos um caminho denso e revelador hoje. Desvendamos que, por trás daquela traição, que parecia um descuido bobo, existe, na verdade, uma arquitetura de controle que tenta usar a sua sensibilidade para alimentar uma sombra que nunca foi sua. Vimos que o silêncio e o rastro não são sinais de sua falha, mas ferramentas de um jogo que você não foi feita para jogar. Ao chegar aqui, eu quero que você respire profundamente e sinta a verdade que o seu corpo já conhece. O fato de você ter sido o alvo desse jogo prova que você possui algo que o outro jamais terá. O narcisista não busca o que é vazio, ele busca a fonte, a vida, o brilho que ele mesmo não consegue gerar. Ele precisou deixar pistas para se sentir importante no seu sofrimento. Mas hoje, esse ciclo de alimentação acaba. Enquanto ele permanece preso na repetição sombria de ferir para se sentir vivo, você está diante do portal do seu renascimento. O que você descobriu não define quem você é. A dor da traição é apenas o fogo que consome as ilusões que te mantinham presa. Como a fênix, você está em um processo sagrado, onde tudo o que era falso e pesado está sendo reduzido a cinzas para que a sua essência, finalmente livre de fardos alheios, possa alçar voos mais altos e conscientes. Você não é mais a vítima de um rastro. Você é agora a mestre do seu próprio caminho. Se este encontro trouxe o silêncio e a paz que o seu coração tanto buscava, não guarde essa luz apenas para si. Às vezes, compartilhar este vídeo é o gesto silencioso que salva outra alma perdida no mesmo nevoeiro. Inscreva-se e caminhe conosco, pois aqui cada lágrima é transformada em sabedoria e cada ferida em poder. Fique em paz, fique com a sua verdade. E lembre-se sempre, onde o outro deixou um rastro para te perder, a vida deixou uma fresta de luz para você finalmente se encontrar.